Queridas irmãs discípulas de Jesus Eucarístico, alegria para nós aqui do Santuário Basílica recebê-las neste domingo. Sejam sempre muito bem-vindas. A casa também é de vocês. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, ou que agora acompanha conosco pelos veículos de comunicação. Quando a gente olha as leituras deste domingo, parece-nos que nós tenhamos uma sensação assim. Tá, e o que isso tem a ver concretamente com a minha vida? Porque, à primeira vista, quando nós principalmente olhamos o Evangelho e não vemos um ponto específico, mas uma espécie de resumão de tudo aquilo que Jesus fazia, a gente tem a tentação de pensar assim, uma leitura rápida e superficial. Esse Evangelho não diz muita coisa, mas diz muito para nós. Quando a gente debruça com atenção sobre a palavra de Deus, a gente começa a entender o que o Senhor quer nos comunicar neste domingo. E aí a gente entende que nós fomos curados no Senhor para também nós curarmos os outros. Para curar os corações feridos. Por isso que o Espírito que repousa sobre Jesus é o Espírito que nos é dado no nosso batismo, o Espírito Santo. Para que nós também continuemos a missão que Ele começou. Vejam, quando Simão Pedro vai atrás de Jesus e fala, todo mundo está te procurando. O Senhor vai ficar aí, isolado no monte, em oração? Jesus diz, não, eu não vou ficar no monte. Eu vou a outros lugares, a outras aldeias. Devo pregar também lá, pois foi para isso que eu vim. E aí nos perguntamos, por que Jesus veio? Ou melhor, para que Jesus veio? E aí nós percebemos e encontramos, não na passagem de hoje, mas em João a resposta. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós precisamos entender então, meus irmãos, Jesus veio para nos dar a salvação eterna, a vida que continua mesmo depois da morte em plenitude. Mas não somente lá, Jesus vem também para que aqui, enquanto estamos neste mundo, a nossa vida seja plenificada de sabor, de sentido, de dignidade. Foi para isso que Ele veio. Veio para abrir-nos as portas de um paraíso que começa aqui. E que precisa ser assumido aqui, hoje, no cotidiano de nossa vida. E aí ecoa no nosso coração as palavras de Jó. A vida nossa aqui na terra é uma luta. A nossa vida aqui na terra é um breve segundo, é um suspiro. O que o Jó nos diz na primeira leitura. E se a gente não viver esta vida, fazendo aquilo que o Senhor faz, muito provavelmente nós, mais cedo ou mais tarde, teremos feridas profundas no nosso coração. E as feridas do nosso coração vão nos impedindo de continuar a nossa missão. Porque a nossa missão é fazer aquilo que o nosso Mestre fez. E aí o Evangelho de hoje faz sentido. Porque Jesus, que veio para dar vida e vida em abundância, Ele usa de tudo aquilo que é necessário para salvar. Primeiro, no versículo 29, Ele volta da sinagoga. E aí lembramos do Evangelho do domingo passado, onde Ele não foi bem aceito na sinagoga. E na sinagoga Ele vai para quê? Para pregar. Aqui gostaria de falar um pouquinho da importância da pregação, do anúncio da palavra de Deus, que a segunda leitura de hoje nos apresenta. Quando nós anunciamos a palavra de Deus,
e não com a força da retórica, nem com a força das palavras, mas com o nosso testemunho, a palavra de Deus se torna um bálsamo que envolve-nos completamente e vai ajudando com que a gente viva a nossa vida com mais leveza, com mais serenidade, com mais confiança em Deus. É por isso que São Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. De graça recebemos esta missão. De graça devemos compartilhar esta missão. Mas pregar o Evangelho de um modo que as pessoas se sintam participantes dela. E olha que bonito que São Paulo diz: com os fracos eu me fiz fraco. Com todos eu me fiz tudo para salvar alguns. Pregar o Evangelho, em primeiro lugar, não é para o outro, mas é para o pregador. Às vezes a gente tem a tentação de pensar assim: o padre está falando só para mim. Pelo contrário. Em primeiríssimo lugar, o padre fala para ele mesmo. Porque é necessário que nós façamos tudo para todos. Tenhamos a coragem de, no anúncio do nosso Evangelho, que não é com a nossa palavra, mas é com a nossa vida, adentrar nos lugares, nas situações, no mesmo contexto, para ter compaixão. Compaixão, do latim, significa isso: sofrer junto, estar ao lado do sofrimento. Fazer-se tudo para todos para pregar o Evangelho é ter a coragem de entrar naquela realidade, naquela circunstância, com o mesmo sentimento que animou Jesus, para devolver àquela vida um pouco mais de dignidade e de esperança. Se a gente não é tocado pelo Senhor, a gente se torna mercenário, como vai dizer São Paulo. Fazemos do Evangelho uma fachada. Anunciamos aquilo que nem mesmo nós estamos dispostos a viver. E fazemos disso fardos pesados para a vida das pessoas, principalmente aquelas que, por não conhecerem a Cristo, continuam abatidas pelo peso da pior de todas as enfermidades, o pecado. Quando Jesus, depois de pregar o Evangelho, entra nas aldeias, é para mostrar para nós que Ele não tem medo de se misturar com a gente. Ele não tem medo do que os outros vão falar. Ele não tem medo das aparências nem das circunstâncias. Pelo contrário, Ele entra onde precisa ir. Ele vai onde precisa dele. E às vezes nós temos um preconceito bobo, um excesso de respeito humano, e ficamos pensando assim: mas o que os outros vão falar? O que a fulana de tal aqui que não sai da igreja vai pensar de mim que sou padre, se eu for na casa de ciclano? O que os outros vão pensar se eu, uma freira, uma consagrada, entrar em tal lugar? Jesus nos ensina que se for para salvar uma alma, nenhum lugar é indigno. Porque o importante não é onde a gente está, mas é o que a gente faz. Na consciência da brevidade da nossa vida, nós somos chamados a vivermos com mais leveza para curar os outros. Jesus entra nas cidades, entra nas aldeias, visita a todos, para falar para mim e para você: a mensagem da salvação não é restrita a um grupinho de perfeitos, a um grupinho de pessoas curadas, a um grupinho de pessoas moralmente corretas. Muito pelo contrário, Jesus vai atrás dos endemoniados, vai atrás das pessoas de má fama, vai atrás dos enfermos. E aí fica para nós uma grande lição. Enquanto igreja, onde está a nossa atenção missionária? Vamos atrás daqueles que achamos que podem
nos oferecer algo. Vamos atrás daqueles que não precisam de nós? Ou temos o ardor missionário que o Papa Francisco pede de nós, de ir ao encontro de quem precisa? Recordo-me de uma das palavras do início do pontificado de Papa Francisco, não das primeiras missas, mas do primeiro ano. Eu não vou lembrar mais, porque, graças a Deus, um pontificado de Francisco já tem durado bastante. E ele diz: prefiro uma igreja enlameada, suja, por ter ido ao encontro das pessoas, do que uma igreja intacta e perfeita de ficar fechada em si mesma. É um pouco disso que o Evangelho nos mostra. Jesus não tinha medo de se misturar com a vida das pessoas. Jesus não tinha medo de colocar a mão nas feridas das pessoas. E às vezes nós ficamos cheios de milindres, cheios de não me toques, por comodismo. É necessário que a gente tire as nossas máscaras e falamos. Nós não fazemos aquilo que Jesus pede de nós por preguiça, por comodismo, por achar que já está bom onde chegamos, e por falta de amor. Só quem ama é capaz de ir ao encontro daquele que necessita. Quem ama não mede esforços para devolver a dignidade, para ser presença. Aí você pode até me perguntar: mas padre, eu não tenho um dom de cura. Padre, eu não tenho a capacidade de transformar o mundo política e socialmente. Mas você pode ser presença. E no momento de aflição, não conta muitas vezes o bem que é feito, mas a presença que está lá. E aqui concluo esta homilia, antes de fechar novamente com todo o sentido espiritual que nós somos chamados a viver, com um exemplo que todo mundo já viu na vida, um exemplo de uma mãe. A mãe, ela não tem hora para atender com solicitude as necessidades do filho. Pode ser durante o dia, pode ser enquanto ela está trabalhando, pode ser 1 da madrugada. Se o filho precisa, a mãe está lá. E às vezes a mãe não tem o que fazer, não tem condições financeiras para dar o que precisa para um filho, não tem às vezes um medicamento necessário para curar as doenças de um filho, mas basta o filho dizer um ai de madrugada, que a mãe arranca do quarto e já vai estar lá do lado do filho, para ser presença de alguém que entendeu, pela força do amor, que o que cura nem sempre são, de fato, os mecanismos da ciência e de tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor para sanar as doenças do corpo, mas a cura que nós mais precisamos é a cura de um coração sedento de amor. Se a gente aprender com Jesus este segredo, nós seremos capazes de ser uma igreja realmente misericordiosa e missionária. E aqui, misericordiosa e missionária, com um exemplo concreto que a liturgia nos apresenta, a sogra de Pedro. Tem até a piadinha, né? Piadinha ruim, mas é uma piadinha. Tem hora que até é interessante. Por que São Pedro negou Jesus 3 vezes? Aí as más línguas dizem: é ressentimento dele ter curado a sogra dele. Mas brincadeira à parte, esses primeiros sinais de Jesus, da cura da sogra de Pedro, Jesus vai à casa de Pedro. Veja bem, Jesus vai para conhecer um pouco da vida do que são seus. Jesus hoje visita você, porque Ele quer conhecer você melhor. Já sabe quem você é, já sabe da sua virtude, mas quer estar perto. Olha que beleza! O nosso Deus não é um Deus simplesmente que nos conhece por alto e superficialmente, mas é um Deus que quer estar perto.
está misturado com a gente, está no quintal da nossa casa, literalmente. E chegando lá, Jesus vê uma necessidade. E aí Jesus tem uma postura radicalmente distinta até nossa. Porque quando a gente chega na casa de alguém e a gente a visita, a primeira vez, nós temos a tentação de ficarmos, me desculpa a expressão, como dondocas. Sentamos no sofá e não fazemos nada. Até porque a etiqueta não permite fazer outra coisa. Jesus não. Jesus viu que a sogra de Pedro não estava lá muito boa. Jesus vai ao encontro da sogra. E olha a profundidade dessa palavra, que é profundamente pascal. Toca, segura a sua mão e ajuda a levantar-se. Este é o gesto de Jesus que Ele a cada dia está disposto a fazer comigo e a você. Ele estende a mão para nos ajudar a levantar, para tirar da gente da cama. E quando eu falo da cama, pode ser no duplo sentido. De manhã para trabalhar, mas principalmente do nosso abatimento que nos faz perder o sentido, o ânimo, o vigor. Ele está de mão levantada para levantar a gente, para pôr a gente de pé de novo. Mas aí está a beleza. Uma vez que a sogra entendeu o serviço de Jesus, ela se põe a servir. Vai ela fazer a mesma coisa, porque encontrou misericórdia. E agora ela se põe a serviço. Hoje nós somos chamados então, meus irmãos e irmãs, a, como o salmista, louvar a Deus porque Ele é bom. Continua confortando os corações, enfaixando as feridas, chamando cada um pelo nome, porque o seu poder não tem limites, o seu amor é de sempre e para sempre. Nós somos chamados a experimentar hoje a docilidade de Jesus que está misturado com a nossa vida, que está perto de nós, está no meio de nós, e estende a mão para nos pôr de pé, para curar aquilo que está machucado lá dentro. Ele pode, porque Ele sabe que ainda que nós sejamos uma fagulha neste mundo, esta fagulha precisa brilhar com todo o seu esplendor. Ele está disposto a nos pôr de pé, para que de pé nós possamos fazer o que Ele faz, ajudar a muitos a se levantar do seu abatimento, a se levantar da sua tristeza, para continuar lutando até o dia em que chegarmos no céu. Pregar e curar é a missão daquele que pela pregação foi curado para servir. Pregar com a vida, anunciar com as curas que se faz justamente pela presença, a beleza de um Deus que é perto de nós e que chama-nos a romper com os nossos preconceitos para ir ao encontro de quem precisa e ser sinal de um Deus que cuida, que chama e que está perto de nós, para que possamos provar e ver quão suave é o seu amor.